Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto usinas de investimento. Sim, é um assunto que popularizou bastante, principalmente para quem atua no setor de energia, mas também para os investidores que estão acostumados em fazer investimentos, como por exemplo em imóveis para alugar, né? Porque realmente tem algumas similaridades em relação a isso. Então, se você quiser entender o que é uma usina de investimento, o que a gente precisa saber para fazer esse tipo de investimento, qual que é a expectativa de rentabilidade, né? O quanto por mês, mais ou menos, você vai ter de rentabilidade fazendo um investimento nesse tipo de usina. E também eu vou trazer aqui as regiões que estão um pouco mais difíceis, tá um pouco mais desfavorável fazer o investimento nesse momento, tá? Então vamos começar pelo o raciocínio, né? O que é uma usina de investimento? Por que ela popularizou tanto? Uma usina de investimento é um modelo onde eu faço a construção de uma usina e entrego essa usina alugo essa usina para uma empresa, seja ela um consumidor ou seja ela uma cooperativa ou consórcio ou associação, tá? Então basicamente é isso que acontece. Da onde que surgiu, né, esse conceito e essa ideia? Então lá atrás o que acontecia? Vou falar aqui mais de energia fotovoltaica, mas a gente pode pensar também numa usina hídrica, né? Como a gente tem várias aqui aqui na empresa, ou uma usina a biogás ou a biomassa. Mas vou focar um pouquinho no mercado de energia solar, que eu acho que é um mercado que está sendo bastante conversado, né? E bastante em pauta hoje em dia. Então tô juntando dois assuntos aqui que a gente escuta muito: usina solar e usina de investimento, tá? Lá atrás, então, eu colocava uma usina no telhado da minha casa, né? Algumas plaquinhas ali para tudo que fosse gerado eu consumisse na minha casa. Num segundo momento, começou a crescer um pouquinho mais as usinas onde eu coloco energia solar na minha casa de praia, por exemplo, né? Aqui em Jurerê, por exemplo, aqui em Florianópolis, coloco a minha usina na casa de praia lá e o excedente, né? O que eu gerar mais do que eu tenho de consumo lá, eu compenso na minha casa do centro. Então esse foi o segundo modelo que começou a ser mais usado. O terceiro modelo, ele chama geração compartilhada. O que significa isso? Eu vou ter uma única geração e vou compartilhar a energia gerada por essa usina, tá? Nesse modelo, eu vou ter uma empresa que vai me alugar essa usina, então eu vou lá, faço essa construção, né? Contrato alguém para construir para mim, que seja especialista nisso, né? Por favor. Não vão inventar moda aí e pedir para qualquer um construir essa usina para vocês. Então eu vou lá, construo essa usina, a cooperativa ou associação ou consórcio, ou seja, reunião de pessoas físicas ou jurídicas, vai alugar essa usina de mim e vai utilizar a energia ali gerada, tá? Então esse é o conceito de usina de investimento. Eu faço ali um investimento e começo a ter uma rentabilidade por conta disso. Não é mais uma redução de custos, né? Lá atrás, quando eu falava de investir na minha casa, o foco é a redução de custos. Aqui eu tô falando de um foco em receita, né? Eu passo a ter uma rentabilidade em relação àquilo realmente. Por que tanta gente começou a fazer esse tipo de investimento? Porque assim, vamos supor aqui, eu vou trazer a nossa conversa para investimentos não tão grandes, né? Eu vou falar de investimentos aqui um pouquinho menores, na casa de 300 mil reais mais ou menos. Então eu vou lá, invisto 300 mil reais em um apartamento, eu alugo esse apartamento aí na faixa de 1.500 reais, mais ou menos, 1.200, dependendo da região de onde vocês estiverem. Quando eu falo de uma usina de investimento, eu tô falando de de fazer um investimento nessa casa de 300 mil também e de ter uma rentabilidade que é mais do que o dobro do que eu teria quando eu invisto em um apartamento, né? É claro, gente, que eu não falaria assim, não compra o teu apartamento, investe em uma usina e aí o dinheiro dessa rentabilidade, tu mora de aluguel, enfim, não é esse o meu conceito, tá? Eu acho que esse modelo de investimento é um modelo muito voltado para quem quer pulverizar os seus investimentos. Então, eu não indicaria pegar todo o dinheiro guardado da sua vida e colocar nisso, né? Eu acho que não seria esse o melhor caminho, né? Claro que depende muito do seu perfil, mas não é realmente o que eu entendo que seja o melhor a se fazer. Cada um cuida do seu dinheiro, né? Mas tô dando aqui a minha opinião. Então eu vou lá, vou fazer esse investimento e vou ter ali todos os meses, vou receber um aluguel por conta dessa usina que eu investi. Gente, assim, por trás do que vocês vão receber de aluguel,
tem diversas informações que vocês precisam ter conhecimento, tá? Diversos entendimentos em relação ao tipo de contrato que vocês vão fazer, ao período de contrato que vocês vão fazer, se vocês vão estar analisando o investimento há 30 anos, 25 anos, 15 anos, tudo isso vai com certeza impactar aí no retorno total do investimento que vocês estão prevendo, tá? Já antecipo aqui para vocês que normalmente a gente faz análise desse tipo de investimento na casa de 30 anos, que seria a expectativa aí de vida útil dos painéis, né? É claro que já tem painéis que duram muito mais, duram muito menos, enfim, mas numa média a gente acaba usando isso. Então tá, entendi o conceito de usina de investimento, agora eu preciso saber qual que é a rentabilidade média disso, tá? Não, antes de falar a rentabilidade média, eu vou falar o que vocês precisam saber para depois vocês entenderem a rentabilidade média. Então, o que vocês precisam saber no momento de fazer um investimento desse tipo? Em primeiro lugar, é a tarifa da energia da região onde vocês vão estar fazendo esse investimento. Mas vocês podem perguntar, tá, Paula, por que a tarifa? O que isso tem a ver, né? Tem a ver porque o consumidor final, ele paga a tarifa lá da distribuidora hoje e tudo mais. Quando ele passa a fazer parte desse modelo, ele passa a ter uma redução no custo com energia elétrica dele por mês, por ele estar fazendo parte desse aluguel desses painéis, né? E aí, então, a referência dele vai ser sempre a tarifa da distribuidora. Então, por exemplo, a tarifa mais cara do Brasil é a tarifa do Pará, tá? Não significa que lá seja o melhor lugar para fazer um investimento, mas pode ser um excelente lugar para investir sim, porque tem uma excelente tarifa. Como em contrapartida, aqui em Santa Catarina tem uma permissionária que eu acho que é a menor tarifa de energia do Brasil. Então ali, ao que tudo indica, seria um local que não seria tão atrativo fazer esse tipo de investimento, porque a tua rentabilidade está atrelada a esse valor de negociação final, tá? Então, depois que eu analisei a tarifa de energia do local onde eu estou fazendo investimento, a gente vai ter que ver o terreno que eu vou utilizar para fazer esse investimento, se vai ser de solo, a usina, ou se ela vai ser de telhado. Então, eu vou analisar isso para ver como que, se eu vou alugar, se eu vou comprar, né? Depois disso, eu preciso ver qual que é o custo de conexão, né? O quanto que vai custar para eu poder conectar essa usina na distribuidora. Então, assim, gente, não adianta querer, tá tudo certo, não, meu primo vende painel fotovoltaico, vou comprar com ele, tá tudo certo, depois eu vejo onde eu vou instalar, ou não, eu vou instalar aqui no terreno da minha casa. Não é bem assim que funciona. Vocês primeiro precisam saber se há viabilidade para fazer a conexão dessa usina ali no terreno onde vocês estão pretendendo fazer o investimento. É muito comum que vocês definam que não vão fazer o investimento num terreno próprio de vocês por não ter viabilidade de conexão, muito comum, e vocês acabem comprando outro ou arrendando outro, e normalmente esse arrendamento é de 30 anos, os contratos não indicam que se faça por menos, indica um contrato muito bem amarrado em relação ao fundiário para que vocês não tenham exposição por conta disso, tá? Então, definir a região, a conexão, o terreno. Aí eu preciso definir para quem que eu vou entregar essa minha energia, né? Entregar no modo contratual, né? Para quem que vai arrendar essa usina de mim. Porque normalmente quem arrenda de vocês não é quem vai estar responsável por limpar os painéis que estão lá, fazer a operação dessa usina. Então é importante vocês tomarem um pouco de cuidado em relação a isso, porque esse é um custo que vocês vão ter também, tá? Depende muito da região, de com quem vocês estão negociando, mas na maioria das vezes não é uma responsabilidade da cooperativa ou da associação ou do consórcio que estão arrendando essa usina de vocês, tá? Por que eu digo para tomar bastante cuidado? Porque existem diversos tipos de contrato, né? São poucas as situações onde, é certo então que eu vou investir 400 mil, 300 mil e vou ter 6 mil de retorno, 7 mil de retorno. Não é certo. Tem diversas situações aí no meio que vocês precisam se atentar, até às vezes por fazer, vou fazer um financiamento para investir nessa usina, né? Tomem um pouquinho de cuidado, peçam uma carência um pouco maior, porque até que tudo isso esteja rodando, não vai ser necessariamente no mês seguinte a conexão da usina, tá? Tem bastante coisa aí por trás que pode acabar fazendo demorar um pouquinho mais para vocês começarem a ter esse retorno. Depois disso, eu acho que uma questão que eu combinei que traria aqui para vocês e que é de extrema relevância é qual que vai ser a minha rentabilidade se eu investir numa usina nesse modelo.
Primeiro ponto, a rentabilidade muda bastante dependendo da região, mas eu sou empresária também e gosto de ordem de grandeza para vocês entenderem um pouquinho aqui de como que funcionaria, tá? Existe um tipo de usina que é a usina na regra antiga, que a gente chama, é GD1, é a nomenclatura utilizada no mercado. E existe a regra nova que chama GD2. Na regra de GD1 é a regra das usinas que a gente pediu a conexão antes da lei 14.300 ter dado o prazo dela lá de 7 de janeiro de 2023, tá? Nesse modelo de usina, toda a energia que eu jogo na rede, eu vou consumir ela em outro ponto e não vou pagar nada além de impostos pela utilização dessa rede. A regra nova, que foi pós lei 14.300 ali e pós o prazo que eles deram de adequação, é o que a gente chama de GD2. Nessa regra de GD2, vocês vão todos os anos pagar um pouquinho de uma parcela do fio, ou seja, a tua rentabilidade vai ser um pouquinho menor, tá? O que eu quero dizer com pagar um pouquinho do fio? Significa que a energia que eu vou gerar, eu vou consumir ela em um determinado local, né? Esses consumidores que vão utilizar essa minha energia, e eles vão pagar um pouquinho pelo uso do fio. E isso, gente, é extremamente justo, porque a gente está usando a rede da distribuidora, né? Então a distribuidora ela tem os seus custos por trás disso. Às vezes a gente quer só xingar, falar mal da distribuidora, mas não, ela tem muitos custos por trás disso. Então é extremamente justo que tenha essa cobrança, tá? Eu levanto essa bandeira. Eu sei que não são todos os colegas do setor que levantam essa bandeira, mas tô dando a minha opinião aqui também. Então, essa regra, todos os anos vai aumentando um pouquinho do que tem que ser pago, né, em relação a esse uso do fio. E ano passado era 15%, esse ano 30%, depois 45%, e assim vai passando aí com o passar dos anos, até que a gente vai estar pagando 100% do fio. Gente, por trás disso que eu tô trazendo bem superficialmente, existe um mundo, tá? De termos jurídicos, de termos regulatórios, de diversas coisas que são importantes vocês entenderem, até porque eu acho que ninguém investe em algo que não entende. Eu tô aqui só dando uma pincelada para vocês refletirem um pouquinho sobre o tema, tá? Então, quando eu falo de uma usina em GD1, uma usina de 75 kW, né, que tem aí, custa mais ou menos uns 320 mil, isso já custou muito mais, tá, gente? Hoje custa menos porque os equipamentos estão com um custo muito menor. Uma usina em GD1, né, que são essas que hoje vocês nem conseguiriam fazer um pedido de uma usina nesse modelo, mas tu investias aí na casa de 300 mil, 320 mil, e a tua rentabilidade é de aproximadamente, tu recebes todos os meses, né, aproximadamente 5 mil reais, 4.500, 6.500, então vai variando conforme a tua geração de energia, tá? Então vai recebendo ali todos os meses esse aluguel, que tem diversas outras condições, tá? Não tô dizendo que todos os meses vocês vão com certeza receber isso. E tem a segunda condição, que é a condição da GD2. A GD2, então, o valor que tu vai alugando por mês, pode ser que com o passar do tempo ele caia um pouquinho por conta desse fio que o consumidor precisa pagar lá. Então, nessas usinas de 75 kW, a gente está falando aí de aproximadamente uns 3.200, 3.800 reais de aluguel por mês, tá? Mais ou menos isso. É bem ordem de grandeza, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Qualquer coisa muito fora disso, um pouquinho de atenção, muito acima ou muito abaixo, então só para terem um pouco de referência. E agora, eu quero trazer para vocês um tema que quais são as regiões que estão menos favoráveis de fazer esse tipo de investimento, tá? Isso, gente, estejam muito atentos à data desse vídeo, né? Eu tô falando do momento hoje, o que a gente aqui, como uma empresa que tem mais de 900 usinas alugadas, né? Mais de 10 mil consumidores, né? O que a gente tem sentido aqui desse lado? A gente tem sentido que tem 4 principais regiões que estão um pouco mais difíceis de trazer os consumidores para fazerem parte desse sistema, né? E de nada adianta a gente ter um monte de usina e não ter consumidor para usar essa energia. Então, dessas 4 regiões, eu falaria da região de Minas Gerais. Minas Gerais foi o lugar, a região pioneira nesse tipo de usina, tá? Por que pioneira? Porque lá atrás, vários benefícios fiscais, tributários, várias coisas foram feitas para fomentar
esse tipo de investimento naquela região. Então, assim, existem as usinas de investimento no Brasil e lá existem muitas usinas, muitas grandes empresas investiram em usinas lá. E aí hoje tá um pouquinho mais difícil, porque a concorrência cresceu muito naquela região, tá? Depois disso, eu iria para a região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são regiões onde a tarifa de energia é bem alta, né? Que é um dos pontos que eu trouxe, né? Aqui pra gente refletir sobre. E a geração de energia é muito boa, né? Então a gente juntou duas coisas lá. E isso fez com que muitos investidores, obviamente, fossem para lá. Então eu digo, existem as condições mercadológicas que precisam ser analisadas, né? Então eu acho que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não estão com condições mercadológicas tão favoráveis, tá? Não que não vá se adaptar, não que não vá se adequar, isso vai, mas o momento hoje está turbulento em relação a isso. Por isso que eu sugeriria um pouco de alerta em relação a construir usinas nessas regiões nesse momento, dependendo de com quem vocês vão negociar essa energia. E o quarto lugar, que eu acho que está vindo uma onda grande agora também, é a região de Goiás, que eu também tô sentindo um pouco mais de dificuldade em ter consumidores, tá? Do que o que a gente estava tendo antes. Esses ter consumidores que eu falo é que a velocidade como cresceu, vamos investir em usinas, e que cresceu mandar a informação para todo mundo dizendo que agora você pode fazer parte de uma cooperativa e fazer parte do rateio, do aluguel dessa usina e tudo mais, e ter uma redução de custo mensal por conta disso, não teve a mesma velocidade que teve as pessoas investindo em usinas. E aí, gente, é lógico isso, né? É muito difícil eu ter um investimento hoje, que eu faço um investimento que tenha 1,5%, 2% de retorno ao mês, podendo ali receber dinheiro todos os meses, né? Pingando todos os meses na minha conta. Então, isso é natural que tenha crescido tanto. As pessoas estão realmente pulverizando seus investimentos. E por conta disso, isso acabou crescendo bastante. Então, quem me escutou até aqui, eu tenho um apelo a fazer. Compartilhem com os amigos que eles têm sim, qualquer consumidor que gasta aí mais de R$200 por mês, R$250 por mês, ele pode fazer parte de uma cooperativa, uma associação, um consórcio e passa a ter uma redução de custo. Então, eu faço esse apelo para que vocês compartilhem a informação de que estamos rasgando dinheiro, quem ainda não participa desse modelo, né? Como consumidor e como investidor, saibam que a gente precisa olhar qualidade de painel, olhar terra, olhar conexão, olhar a questão ambiental e olhar a questão de negociação da energia. Acho que são os principais pontos aqui que eu trago para vocês refletirem, tá? Eu tô aqui 100% à disposição para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. É um assunto que eu realmente vivencio ele já há bastante tempo e que, como eu sempre digo para os meus alunos e aqui para quem trabalha comigo, né? Vamos errar erro novo, erro que eu nunca errei. Então, eu tô aqui para compartilhar os meus erros para que vocês possam ter novas possibilidades, novas oportunidades de erro que não sejam as que eu já passei e que eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu sou a Paula Franzoni, do canal Energia e Empreendedorismo.